Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre espontaneidade. A gente vai predizer a ocorrência de reações espontâneas. E a gente vai conectar isso, é claro, com os potenciais de redução, que é o nosso vídeo da semana passada. Presta atenção para mim, se você não tiver inscrito ainda, você não vai continuar recebendo aulas como essa. Então clica para mim no botão inscrever-se e ativa o sininho para que o YouTube entenda que você tem interesse em mais aulas como essa que eu estou aqui para te dar e você possa receber nos próximos vídeos as minhas notificações. Então, postei um vídeo, você vai receber a notificação se você se inscrever e ativar o sininho. É claro também que você vai curtir essa aula, porque se você não curtiu, o YouTube não entende que essa aula é relevante e ele não envia ela para todas as pessoas que estão inscritas no canal, tá bom? Então presta atenção para mim. Hoje nós vamos entender espontaneidade. Eu quero prever a ocorrência de reações espontâneas. E para isso a gente usa os potenciais de redução. Lembrar que na aula passada a gente aprendeu o potencial de redução como sendo uma grandeza expressa em volt que indica a tendência de uma espécie sofrer redução. Quanto maior a tendência dela reduzir, dela receber elétrons, maior vai ser o valor numérico dessa grandeza expressa em volt, tá bom? Eu trouxe aqui para você 3 contextos diferentes em que eu vou mostrar para você a ocorrência de reações espontâneas. A gente vai começar no nosso primeiro exemplo aqui, no nosso primeiro contexto, que são 2 recipientes. É uma questão, inclusive, de vestibular, tá? E eu quero que você entenda aqui que o que a gente quer fazer, na verdade, é, considerando um recipiente de cobre, então a gente tem um recipiente de cobre, a gente poderia armazenar uma solução aquosa que contém íons Ag+ nesse recipiente? Ou, e se fosse o contrário, considerando um recipiente de prata agora, a gente poderia armazenar dentro desse recipiente de prata uma solução aquosa que contém íons Cu2+? E para você responder essa questão, o vestibular tem que te dar os potenciais de redução das espécies envolvidas. Olha, a gente sabe que o potencial de redução do Cu2+ a Cu é mais 0,34 volt e o potencial de redução de Ag+ a Ag é mais 0,80 volt. Diz para mim, dessas 2 espécies, quem é que tem maior tendência de sofrer redução? O Ag+, porque ele tem maior potencial de redução. Então, se você tivesse as 2 espécies, o que ia acontecer? Se você tivesse as 2 espécies, Cu2+ e Ag+, e tivesse que escolher uma para reduzir, quem reduziria seria o Ag+, porque ele tem maior potencial de redução. Mas não é isso exatamente que a gente tem aqui no contexto, né? No contexto eu tenho Ag+ aquoso, e o recipiente é feito de cobre. Então, o que a gente sabe? Cobre no recipiente, a gente está falando que é cobre sólido, né? Não vai ser líquido, não vai ser aquoso. Por outro lado, no segundo recipiente é um recipiente de prata. O recipiente de prata é feito de prata sólida. E lá dentro a gente tem Cu2+ aquoso lá dentro. Pergunta, gente, qual das 2 opções eu posso armazenar? Posso armazenar no primeiro? Ou posso armazenar no segundo? Posso armazenar nos 2? E a gente precisa analisar as semi-reações de redução para dizer isso, tá bom? Então presta atenção para mim. Das 2 semi-reações, quem tem maior potencial de redução é o Ag+. Então a gente disse que o Ag+ vai sofrer redução. Só que para essa espécie sofrer redução, receber elétrons, alguém tem que dar elétrons. Alguém tem que perder elétrons. E quem é que perde elétrons é quem tem o menor potencial de redução. Quem tem menor tendência para receber elétrons tem maior tendência para dar elétrons. Então, o Cu aqui, ó, que é o cobre, tem maior tendência de oxidar. Portanto, quem tem menor potencial de redução sofre o quê? Sofre, na verdade, oxidação. Mas quem sofre oxidação propriamente não é o Cu2+. A gente tem que inverter a equação, porque a equação mostra pra gente aqui uma redução. O que a gente tem que fazer, na verdade, é reescrever essa equação como sendo Cu sólido oxida a Cu2+ aquoso e perde 2 elétrons. Então, o que acontece? Se eu tivesse, por exemplo, Ag+ e Cu, o que aconteceria? Como o Cu2+ tem menor potencial de redução, ele tende a sofrer oxidação. Na verdade, não é o Cu2+ que vai oxidar, é o Cu sólido. Então, o cobre sólido vai oxidar Cu2+, vai perder 2 elétrons. Os íons Ag+, que tem maior tendência para reduzir, vão receber elétrons. Então, Ag+ recebe um elétron e deposita como? Deposita como prata sólida. Pergunta, gente, olha para o primeiro desenho para mim. O que eu tenho no primeiro desenho? Eu tenho Ag+. Eu tenho íons que têm maior potencial de reduzir
esperando os elétrons para reduzir. Por outro lado, o que eu tenho aqui também? Eu tenho cobre sólido. Olha para você ver, eu tenho alguém que tem maior tendência para oxidar. Se eu tenho cobre sólido em contato com Ag+, que tem maior tendência para reduzir, o que a gente espera que aconteça com o cobre sólido? Que ele sofra oxidação. Então o que vai acontecer? O cobre do recipiente vai começar a oxidar a Cu2+. Note que a massa do recipiente que estava no estado sólido agora está sendo transferida para a solução aquosa. O que está acontecendo com esse recipiente? Está abrindo um monte de orifícios, um monte de buracos. Por quê? Porque o cobre tem maior potencial para oxidar e, consequentemente, em contato com alguém que tem tendência para reduzir, ele vai começar a oxidar a Cu2+. Os elétrons são perdidos, os íons Ag+, que estão na solução, começam a receber elétrons e começam a depositar como prata sólida. Então, nesse contato aqui na interface entre o recipiente e o líquido, eu começo a depositar prata sólida aqui, ó. No contato eu começo a depositar prata. Então, espontaneamente, o recipiente de cobre oxida, começa a abrir furos na sua extensão, começa a depositar prata sólida e fala para mim o que vai acontecer. Na hora que eu começar a abrir furos, o que acontece com o conteúdo do recipiente, gente? O conteúdo do recipiente vai todo embora. Pergunta, no recipiente 1, como acontece uma reação espontânea? Você vai armazenar esse sistema desse jeito? Você vai colocar íons Ag+ num recipiente que contém cobre, que é feito de cobre? Não, você não vai. Por quê? Por que você não pode armazenar? Porque acontece uma reação espontânea entre o cobre do recipiente e os íons Ag+ da solução. Então, na primeira configuração, você não pode armazenar. Por que você não pode armazenar? Porque o Ag+, que tem maior potencial de redução, já está esperando para reduzir. Por outro lado, o cobre, que tem maior tendência para oxidar, já está esperando para oxidar. Vai acontecer a reação, espontaneamente. Agora, olha para o segundo desenho. Agora eu tenho o quê? Prata sólida no recipiente e Cu2+ aquoso. O que eu preciso para que a reação aconteça? Volta na mesma equação. Eu preciso ter Ag+ para receber elétrons. Tem Ag+ aqui? Não tem. O que mais que eu preciso? Eu preciso ter cobre para oxidar e perder elétrons. Cobre sólido, né? Tem cobre sólido aqui? Não, eu tenho cobre 2+. Se eu não tenho os reagentes para que a reação aconteça, tem como a reação acontecer? Você quer fazer um pão com ovo. Se você não tem o pão, não tem o ovo, tem como você fazer o pão com ovo? Não tem como. Então, qual que é a consequência? A consequência é que, no segundo caso, como a gente não tem os reagentes necessários para que a reação aconteça, nesse caso, cobre sólido e Ag+, a reação não acontece. E se a reação não acontece, vai abrir buraco aqui? Não vai. O conteúdo do recipiente não vai vazar para fora. Então tá tudo bem você armazenar. Anota para mim aí, na configuração número 2, você pode armazenar sem problemas, tá bom? Por que você pode armazenar? Mais uma vez, porque não tem as condições necessárias para que a reação aconteça. Eu não tenho cobre sólido para oxidar e não tenho íons Ag+ em solução para receber esses elétrons. Então esse é o primeiro contexto de espontaneidade. A gente está considerando aqui armazenar ou não uma solução dentro de um dado recipiente. Isso aqui é muito clássico nas provas. Sempre que isso aparecer, você precisa sempre raciocinar para mim em função dos potenciais e do que você tem no meio reacional. Galera, no nosso segundo contexto de espontaneidade, a gente vai entender um conceito muito importante que vai ser usado para proteger estruturas de ferro. Você sabe muito bem que o ferro espontaneamente em contato com o oxigênio se oxida. E quanto mais úmido for o local, mais rápida acontece a corrosão do ferro. E por que isso acontece na verdade? Coloquei aqui dois contextos para você. Um navio com um casco feito de ferro ou um tubo de água que também é feito de ferro. E eu acoplei a ele umas plaquinhas verdes aqui que agora, nesse momento, você vai ignorar. Você vai fazer de conta que elas não existem, tá bom? E vai focar só na estrutura que é feita de ferro. Você vai olhar para mim também para essas duas primeiras semi-reações que eu coloquei no quadro e a gente vai interpretar elas. Esquece para mim, então, a terceira semi-reação, esquece as plaquinhas, foca na estrutura feita de ferro. O que a gente sabe, na verdade? Olha para cá, ó, presta atenção. Primeira reação mostra o OH- se transformando em O2, água e perdendo 4 elétrons. Se você reparar bem, você vai perceber que os elétrons estão do lado direito da seta. Essa não é uma clássica semi-reação de redução.
Ela é uma semi-reação que mostra elétrons do lado direito da seta e, portanto, ela é uma semi-reação de oxidação. Olha para você ver, ó. Se você calcular o NOx, você vai ver que o oxigênio que está com NOx -2 e do lado direito ele está com NOx 0. O seu NOx está aumentando. Ou o ferro está com NOx 0 e depois está com NOx +2. Então, em ambas as semi-reações, o que eu estou mostrando para você é uma oxidação. Presta atenção, o ideal é a gente usar semi-reações de redução. Isso é a recomendação da IUPAC. Só que em alguns contextos, como por exemplo esse contexto na prova, normalmente as questões te dão a semi-reação de oxidação. E, portanto, os potenciais que aparecem também são potenciais de quê? De oxidação. Então já estou te mostrando aqui desse jeito para você se familiarizar com esta possibilidade, tá bom? Presta atenção. Quando a gente olha para o ferro e para o OH-, a gente percebe que entre ferro e OH-, o ferro tem maior potencial de oxidar do que o OH-. Qual que é a consequência? Se eu tiver no sistema essas duas semi-reações, o que vai acontecer? O ferro, como tem maior potencial de oxidar, vai sair de 0 e vai para +2, espontaneamente vai oxidar, enquanto esta expressão que mostra para mim uma oxidação, na verdade vai acontecer uma redução. Qual que vai ser a redução? O oxigênio vai reduzir a OH-. Pensa comigo, se eu tiver no sistema oxigênio e ferro, o ferro oxida, perde elétrons para o O2 ganhar esses elétrons e se transformar em OH-. Espontaneamente, objetos de ferro em contato com o oxigênio oxidam, né? Enferrujam, vamos dizer assim. E qual que é a consequência? Se eu tiver um casco de um navio feito de ferro, lá tem o oxigênio do ar, tem o oxigênio da água, um tubo feito de ferro, lá dentro tem água, tem oxigênio. O que vai acontecer? Espontaneamente, essas estruturas feitas de ferro vão sofrer corrosão. Então, à medida que o tempo passa, o que vai acontecer com o casco do navio? Vai começar a abrir um monte de buracos, um monte de orifícios. Isso não pode acontecer, senão o navio vai afundar depois, né? Mesma coisa aqui, ó. Vão começar a abrir um monte de buracos, de orifícios no tubo de ferro. Consequência, a água que passa aqui dentro, ou o óleo que passa ali dentro, talvez, vai ser perdido nesses orifícios. Então, a gente não quer que isso aconteça. O que a gente pode fazer para proteger essa estrutura de ferro? Olha, a gente pode adicionar uma plaquinha de magnésio. Olha para cá, ó. A plaquinha de magnésio é feita de magnésio, né? Claro. Ela tem o magnésio como um magnésio sólido, que tem NOx 0, mas espontaneamente ele pode se transformar em magnésio +2, magnésio 2+, e seu NOx aumentar, mostrando pra gente aqui uma semi-reação de quê? De oxidação. Galera, olha para você ver, ó. Quando eu passo a ter magnésio, agora são essas 3 semi-reações. Considera para mim a terceira semi-reação. Olha o potencial dela. Considera as demais. Olha o potencial das demais. Das 3 espécies envolvidas, ou melhor, das 3 semi-reações envolvidas, quem é que tem maior tendência para oxidar? Agora, se você tiver no sistema essas 3 espécies, quem maior tem tendência para oxidar é o magnésio. Consequência, na hora que eu adiciono uma plaquinha de magnésio aqui, como o magnésio tem maior potencial de oxidação, quem vai oxidar não vai ser mais o ferro. Quem vai oxidar vai ser o magnésio. Então, o magnésio vai oxidar para o oxigênio reduzir e o ferro não vai mais participar da reação. Consequência, quando o magnésio oxidar e os elétrons forem perdidos, o O2 reduz e o ferro fica protegido. Galera, isso aqui é muito importante, isso aqui cai bastante com o conceito de metal de sacrifício. O que é o metal de sacrifício? Que nesse contexto aqui está sendo o magnésio. O magnésio, inclusive, é o mais usado. É um metal que vai ser adicionado no meu sistema para que ele oxide no lugar da estrutura a ser protegida. Então, ele vai se sacrificar para proteger a outra estrutura. A gente chama isso de metal de sacrifício. Então, ele se oxida, ele se corrói para proteger o ferro, para evitar que o ferro oxide. Então, ele vai oxidar no lugar do ferro e, portanto, permitir que a reação espontânea aconteça entre o oxigênio e ele, e não entre o ferro e ele. Consequência, o magnésio aqui atua como metal de sacrifício, é o que a gente chama de proteção catódica. Então, à medida que o tempo passa e o magnésio oxida, essas plaquinhas de magnésio aqui vão sofrer corrosão. Só que elas vão sofrer corrosão, mas o barco vai estar protegido, né? Então, pensa comigo, coloquei a plaquinha no barco, o barco está novo, o barco não tem buraco na estrutura. O que vai acontecer à medida que o tempo passa? A plaquinha de magnésio vai ser gasta. Se você repor ela periodicamente, você for lá e colocar uma plaquinha nova de magnésio no lugar, à medida que o tempo passa, o magnésio vai sendo gasto, você vai repondo plaquinhas de magnésio e evita que seu navio
oxide, que seu navio enferruje. A mesma coisa pode acontecer com os oleodutos, com os tubos de água também. Você vai lá e coloca uma plaquinha de magnésio e o magnésio vai atuar como o quê? Metal de sacrifício. Por que o magnésio atua como metal de sacrifício? Porque ele é um metal com maior potencial de oxidação do que o metal a ser protegido, nesse caso o ferro. Então, consequentemente, ele pode ser usado para proteger uma estrutura de ferro, uma vez que ele vai oxidar no lugar do ferro e impedir que o ferro oxide. Então, esse é o nosso segundo contexto, contexto de metal de sacrifício, que a gente também chama de proteção catódica. No terceiro contexto de hoje agora, eu vou te mostrar uma coisa que vai acontecer com objetos de prata. Na verdade, isso aqui já é daqui a pouco, tá? Vou explicar o contexto primeiro. Todo mundo que tem um objeto de prata, que já usou, sabe muito bem que à medida que o tempo passa, o seu anel, sua corrente, sua pulseira, sei lá, o seu talher, sua faca de prata, ela escurece com o tempo, ela fica manchada com o tempo. E por que isso acontece? Porque a prata, quando entra em contato com objetos contendo enxofre, espontaneamente ela sofre oxidação. Quando a prata sofre oxidação em contato com objetos que têm enxofre, ela fica escurecida. Na verdade, a gente forma uma película de sulfeto de prata na superfície. Se você lembra um pouquinho de inox, você vai lembrar que o inox do enxofre aqui é menos 2, e portanto da prata é mais 1 vezes 2 dá mais 2, mais 2 com menos 2 dá 0. Então no sulfeto de prata, a prata tem inox mais 1. O que acontece então? Olha, o seu anel, à medida que entra em contato com enxofre, o anel oxida, forma uma película de sulfeto de prata na superfície, e essa película é uma película que escurece o anel, que mancha o seu anel. Então você tem um anel de prata escurecida e você não quer que seu anel fique escurecido, você quer corrigir esse problema. Você pode fazer isso na sua casa. Como é que você vai fazer isso na sua casa? Presta atenção para mim. Você vai pegar um recipiente e vai revestir ele com papel alumínio do lado de dentro. Você está fornecendo, então, alumínio, papel alumínio. Você coloca lá papel alumínio em volta, coloca o seu objeto de prata dentro desse recipiente e preenche para mim esse recipiente com uma solução aquosa, água e bicarbonato de sódio. Então você pega o bicarbonato de sódio, dissolve ele na água, coloca o seu anel lá dentro, lembrando que o recipiente está todo revestido de papel alumínio. Você tem a opção também de usar um recipiente de alumínio, só que se você usar o recipiente de alumínio, o recipiente vai estragar. Então você vai usar um papel alumínio para não estragar o recipiente. É claro, preferencialmente o recipiente nem vai ser de alumínio, tá bom? Presta atenção para mim, o que vai acontecer quando você fizer isso? Mostrei aqui duas semi-reações para você. A semi-reação de redução do Ag+ a Ag e seu potencial. A semi-reação de redução do Al3+ a Al e o seu potencial. Fala para mim, das duas semi-reações, quem é que tem a maior tendência de reduzir? O Ag+ ou o Al3+? O Ag+, perdão. Ou seja, o Ag+, que tem maior tendência para reduzir, vai sofrer o quê? Vai sofrer redução. Olha, você já sabe que para o Ag+ reduzir, receber elétrons, alguém tem que perder. Quem é que vai perder? Quem é que tem menor tendência para reduzir? Quem tem menor tendência para reduzir, na verdade, sofre o quê? Na verdade, sofre oxidação. Só que essa reação aqui está mostrando a redução do alumínio, então a gente precisa inverter ela. Como é que essa reação fica quando a gente inverte? O alumínio sólido oxida a Al3+, aquoso, e perde 3 elétrons. Quando essa semi-reação acontece, presta bastante atenção para você entender, tá? Quando essa semi-reação acontece, o alumínio do papel alumínio vai oxidar Al3+, vai perder 3 elétrons, e os elétrons serão transferidos para quem? Para a prata. Os íons Ag+ lá do sulfeto de prata começam a receber elétrons e eu começo a depositar o que na superfície do anel e gastar, né? Na verdade, eu estou gastando o Ag+ na superfície. O Ag+ é reagente, né? O Ag+ começa a receber elétrons e formar o quê? Restaurar uma película de prata na superfície do anel. Consequência, o seu anel deixa de ser Ag2S na superfície, volta a ser o quê? Prata. Seu anel volta a brilhar, volta a ter aquele brilho maravilhoso da prata e, consequentemente, a gente gastou, comeu a camada de sulfeto de prata. Na verdade, o sulfeto foi embora e o Ag+ recebeu os elétrons para formar Ag sólido. Tudo bem até aqui, galera? Então, vocês vão perceber que esses 3 contextos que a gente aprendeu hoje estão completamente conectados com o conceito de potenciais de redução. A gente usou os potenciais de redução aqui para entender se eu posso ou não armazenar, o que eu faço para proteger o ferro, que é o que a gente chama de metal de sacrifício,
E o que a gente pode fazer para restaurar, por exemplo, o brilho de um objeto de prata? Não são apenas esses contextos, os contextos são infinitos. A gente pode usar potenciais de redução para poder fazer qualquer tipo de reação espontânea. Basta a gente selecionar os materiais adequados, tá bom? Então esta é uma das últimas aulas do nosso assunto de pilhas, tá bom? Se você perceber bem, eu não falei de pilhas aqui hoje, né? Esta é uma outra aplicação dos potenciais de redução que não são as pilhas. A gente poderia usar isso aqui para poder fazer uma pilha, tá tudo bem, né? Mas o nosso contexto aqui é aproveitar de uma reação espontânea para fazer alguma coisa. Tudo bem? No próximo vídeo a gente vai continuar com esse assunto, então eu te espero semana que vem. Se você não se inscreveu ainda, clica no botão se inscrever, ativa o sininho e curta esse vídeo para o YouTube entender que essa é uma aula importante e mandar esse vídeo para os demais inscritos do nosso canal. Tamo junto, abraço, até semana que vem.